Esse é o nosso 5.5, são reflexões semanais, 5 delas, sempre de segunda a sexta-feira, às 5h05 da tarde, 5 minutinhos, para que você possa conhecer mais das Escrituras Sagradas e ter um relacionamento íntimo e pessoal com o autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Gálvaro Júnior e essa semana a gente está falando de corpo fechado, como nos proteger do mal. E o nosso tema de hoje é que nós vamos proteger com toda a armadura de Deus. Bom, é isso aí, toda a armadura de Deus. É o que o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre nos proteger, nos livrar, estar prontos para a batalha, nós precisamos de nos revestir de toda a armadura de Deus. E ele fala isso em Efésios, no capítulo 6, que a gente tem meditado, e diz assim no capítulo 6, verso 10: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, a armadura de Deus, ele está dizendo, não é apenas assim, se guardem com alguma armadura ou com alguma proteção. O Paulo está falando de se protejam com toda a armadura de Deus. E ele fala um termo grego que fala panóplia, que é uma armadura completa. É o aparato completo, não é apenas algum equipamento, mas todo o equipamento que Deus tem para nós. Lembre-se que quando Paulo está falando e está instruindo os irmãos ali em Éfeso, e isso fala para nós até nos dias de hoje, ele tinha em mente um soldado romano. Eram as armadas que ali estavam, em todo aquele domínio do Império Romano, que trazia a ilustração do mundo espiritual que Paulo estava se propondo a ensinar aqueles irmãos e a nós até nos dias de hoje. Nós olhamos lá para a armadura e pensamos, bom, não é apenas parte dela, então não adianta eu ter o peito descoberto ou os pés mal calçados, Se a gente olhar hoje para um soldado moderno, nós vamos ver que ele também tem lá o seu equipamento, a sua panóplia, a sua armadura completa. Você vai ver que ele está usando capacete, ele tem óculos, ele tem um colete, ele tem luvas, ele tem um cinto, ele tem o sapato, a botina, tudo aquilo com a proposta de que o soldado esteja bem equipado para a batalha. Então não adianta a gente ter parte. E lembre-se que quando ele está falando de algo completo, é para que eu e você não nos acomodemos com uma vida parcial em Jesus. Por isso que Deus diz, entrega todo o teu coração, toda a tua mente, todo o teu esforço. E muita gente está querendo uma vida com Deus parcial. Muita gente está cocheando, E a palavra de Deus nos ensina que a pessoa inconstante, essa que cochia, essa que ora quer a palavra de Deus, ora não quer a palavra de Deus, ora se deixa ser motivado pelos seus instintos, pelos seus desejos, em outro momento ele quer o reino de Deus. Primeiro que essas pessoas tendem a ser mais místicas do que discípulos. Há um certo misticismo, Aquelas pessoas que põem a Bíblia dentro de casa, e põem um adesivo no carro pensando que é aquele livro ali que é um amuleto de sorte, ou que o adesivo vai livrar a vida dele de alguma coisa. Na verdade, quando Paulo está falando, vocês têm que se colocar toda a armadura, vocês têm que conhecer toda a armadura. Eu vou lembrar, a gente tem meditado isso, mas eu quero ler o verso 14 que diz assim: estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todo dardo de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito lhes dá. Então ele está dizendo, olha,
é necessário que você tenha tudo isso na sua vida. É preciso que você esteja, colocado com a verdade, estejam preparados com a verdade, com a couraça da justiça, com os sapatos da anunciação, da fé como escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Ou seja, Deus está sempre nos instruindo que é necessário que toda a palavra de Deus. Por isso é importante que quando a gente fala das Santas Escrituras, não basta eu apenas pensar algumas coisas. Claro que toda palavra é útil, mas para que eu possa viver a vida de plenitude, eu preciso receber toda a palavra de Deus. Então, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é o apontamento, é a pedagogia que nos leva ao conhecimento do Messias, que é Cristo. O Novo Testamento é aquele que revela a vida dele, é aquele que nos mostra como viver em comunidade, é aquele que revela a promessa de que um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. Então, não se acomode com menos do que a totalidade da armadura de Deus na sua vida. É disso que nós estamos falando, para que você possa viver a vida bem-sucedida que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe, está aí o nosso livro e você pode adquirir, entra aí nas nossas redes sociais e você vai receber aí na sua casa. Deus abençoe.